Olá! Então, bora para a parte 2 da Pedra Filosofal. Hoje a gente está fazendo, tô revendo o filme do Pedra Filosofal e eu tô contando um pouco da história do meu ver, as minhas opiniões sobre essa história de Harry Potter, sobre a primeira história de Harry Potter, que é a Pedra Filosofal. Então eu tô compartilhando com vocês as minhas ideias. Quem não assistiu, tem o link aqui do primeiro vídeo que eu fiz da primeira parte do filme, porque esse é o filme que eu mais gosto, essa história que eu mais gosto, desse início de Harry Potter, desse início da gente conhecendo a história de Harry Potter. Então eu fiz já o parte 1, não coube tudo na parte 1, então vai ter parte 2 e talvez até parte 3, porque essa história é muito grande, essa história é muito interessante pra mim, então cada detalhe nela pra mim importa. Então bora lá pra parte 2. Já deixa seu like, compartilha e se você chegou aqui agora, se inscreve no canal, confere a playlist Geek, que tem outros vídeos sobre Harry Potter e vai ter mais vídeos sobre outras histórias também. Eu vou falar mais sobre tudo, filmes, séries, livros, mas de acordo com o que eu gosto. Então você, se gostarem da minha visão, da minha opinião, confere a playlist, beleza? Então bora lá. Então, nesse segundo vídeo, eu tô continuando quando o Harry vai agora participar do primeiro jogo dele na equipe de quadribol e que a gente vê que ele recebe um presente que vem trago, né? Quem traz as cartas em Hogwarts, quem não assistiu o vídeo, quem não assistiu os filmes, quem não leu ainda as histórias, leia e veja os filmes, tá? Vale muito a pena, não fique só nesse vídeo. Esse vídeo é bacana, mas ele não tem toda a informação. Então vão lá ler os livros e assistir os filmes. Mas para quem ainda tá por fora da história, só para colocar, né? Que as corujas são as responsáveis por levar as cartas. Então a gente vê que ele tem a Edwiges, que o Hagrid dá pra ele, a Edwiges, que é a coruja mais linda do filme. Modéstia à parte, né? Que a gente que é apaixonado por Harry Potter, pela história, a gente tem um amor especial pela Edwiges, que é a corujinha branca do Harry. E aí ela traz um presente pra ele, que quando ele entra pro time de quadribol, que é a professora Minerva McGonagall, ela vê ele numa acrobacia na aula de voo, então ela convida ele para participar do time de quadribol. E aí ele entra nesse time e ele já vai pro primeiro jogo dele de quadribol. E aí os gêmeos Weasley, eles também fazem parte do time de quadribol e aí eles contam pra ele, né? Eles já tentam colocar medo nele nas piadinhas que eles fazem, que ele não precisa se preocupar com o jogo, que às vezes algumas pessoas até desaparecem ou vão parar no hospital, mas não tem problema, alguns sobrevivem e aparecem depois de um tempo, e o próprio treinador, ele já fala pra ele, quando eles estão entrando pro primeiro jogo, que não precisa ficar com medo. Ele levou um balaço no primeiro jogo dele, ficou desacordado, mas tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E esse time, esse quadribol, ele é muito interessante, é um esporte muito interessante, que todas as casas têm seu time de quadribol, tem as casas, né, Grifinória, Corvinal, Lufa-Lufa e Sonserina, elas têm os times de quadribol e eles disputam entre si a medalha, o troféu, né, das casas. E nesse time de quadribol, ele vê que ele tem habilidade, e até então, quando ele morava, por toda a história, ele fica ainda na casa dos Dursley, que são os tios dele, que no final a gente descobre que tinha um motivo para Dumbledore sempre manter ele dentro da casa dos Dursley, porque, né, ele tinha uma proteção estando na casa dos Dursley, que são os tios dele. Então, aí a gente vê que... E nessa casa ele sempre foi muito maltratado, ele sempre foi deixado de lado, a pessoa perfeita era o Duda, que é o filho dos Dursley, então ele sempre era comparado ao Duda e ele sempre era o menino errado, tudo que ele fazia era errado, tudo que ele fazia não estava legal, não estava bom, não estava certo.
E no time de quadribol, ele vê que ele é sim uma pessoa correta, que ele faz coisas legais e que ele tem uma habilidade. Que ele, no time de quadribol, ele vê que ele faz a diferença, porque ele é o apanhador e, de fato, ele desempenha esse papel muito bem. E ele vê que ele tem paixão mesmo por voar, ele tem paixão mesmo por participar do time. E então, esse time para ele, estar no quadribol para ele, é uma parte muito boa para ele, é uma lembrança muito boa para ele, porque ele gosta de fazer parte do time. E eu acho interessante nesse filme quando a gente percebe, a gente presta atenção nos detalhes, a gente vê que os bonequinhos voando é igual bonequinho de videogame. A gente, quem tem prática no videogame vai saber até melhor do que eu não jogo muito. Não tenho esses aparelhos todos aí, eu não jogo. Mas o pouco que eu já joguei, a gente vê que é igualzinho bonequinho de videogame. A gente vê nitidamente como a técnica, né, na época que foi feito esse filme, ela não era tão perfeita quanto é hoje, de parecer real. E aí a gente vê os bonequinhos voando assim, igualzinho bonequinho de videogame. É muito interessante. E a gente vê que o Snape, em toda até os últimos minutos a gente crê, junto com o Harry, que o Snape tá tentando fazer algo de ruim contra ele. Né? A gente sabe da história hoje, da história por trás dessa personalidade do Snape, que não é o que a gente acredita desde o princípio, que o Snape tá tentando perseguir o Harry, que o Snape tá tentando fazer algo de ruim contra o Harry. E aí, só que infelizmente a gente só descobre isso no final da história. E aí, nessa primeira história, a gente vê lá no campo de quadribol que alguém tá lançando um feitiço contra o Harry, que o Harry tá ficando desestabilizado na vassoura. E aí todo mundo acredita que foi o Snape, que é o Snape que tá atacando esse feitiço nele. Só que não era. Depois a gente entende que não era o Snape, que era o professor Quirrell. Aí então vocês vão ver que a iluminação mudou, porque eu tive que abrir a janela pra gata ficar na janela. O nome dela é Luna Lovegood. Essa é minha aluna, gatinha preta que tá na janela. A vida dela é ficar nessa janela. Tem que participar do mundo, tem que ver o mundo acontecendo. Senão, não tá certo pra ela. Senão ela começa a miar, aí que não dá pra gravar mesmo. E nesse filme a gente já vê o xadrez de bruxo, né? Que é um jogo, deixa o jogo muito mais interessante, né? Você pensar que as peças se destroem no final a cada jogada que o jogador faz. E ele não precisa nem mexer a peça. Ele só fala para qual casa que a peça tem que ir e a casa vai sozinha. É muito interessante. E aí a Hermione já dá a dica para eles, né? Vocês precisam procurar na seção proibida da biblioteca quem é Nicolau Flamel, porque o Hagrid, ele até tenta manter o segredo, mas ele não consegue se guardar segredos. Não é porque ele é errado, ele é desleal, nem nada disso. Mas só que é o jeito dele, o jeito natural do Hagrid. Ele não é um tipo de pessoa que gosta de segredos, de manter segredos, que é bom em manter segredos. Não é, a gente já conhece isso. E a gente vê que a mãe do Rony, ela manda presente pro Harry, e o Harry até brinca, nossa, é a primeira vez que eu ganho presentes, porque nessa parte do filme já é Natal, então o Harry ganha o presente, que é aquela blusa que ela faz, que ela costura pra ele. É muito interessante. E é nesse momento também que ele ganha o presente da Senhora Weasley, que ele ganha também a capa da invisibilidade, que misteriosamente chega pra ele, e ele no momento não sabe quem foi que deu esse presente pra ele. E essa capa depois a gente descobre, né, que era do pai dele, coisa e tal. A gente descobre depois as histórias por detrás disso. E aí ele é muito interessante que ele pega esse item e é o que ele usa para poder entrar na parte secreta lá da biblioteca, que ele não pode ter acesso. Ele é professor menor de idade, ele não pode ter acesso a essa parte, precisa de uma autorização do professor, mas ele usa a capa para poder entrar lá. Tudo pensadinho, né? Muito interessante.
E aí, no momento que ele tá lá na sessão reservada, a gente vê que o Filch aí aparece com a Madame Nora. O Filch é o zelador do castelo. Madame Nora é a gata dele. E aí os dois já aparecem. Opa, tem alguma coisa errada, tem alguém na sessão reservada. E aí já começa a confusão. Porque aí a gente já vê que o Quirrell tem um desentendimento com o Snape. O Harry tá com a capa da invisibilidade, ele tá passando no corredor e ele vê isso. O professor Quirrell tendo uma briga, uma discussão com o professor Snape. No momento, o Harry não entende bem o que tá acontecendo, mas ele entende que algo relacionado ao grande mistério que está sendo guardado pelo Fofo. O Fofo é o cão de 3 cabeças que está lá no terceiro andar, guardando uma área do terceiro andar. Por isso que quando, no começo do filme, no começo da história, Dumbledore fala que não pode entrar na área do terceiro andar se não quiser ter uma morte horrível. Porque o Fofo tá lá e tá guardando algo misterioso. E é o que o zelador já chega e mostra pra ele que tem uma luminária que tá quebrada, que alguém tava na sessão reservada, ou seja, tinha algum aluno fazendo coisa errada no castelo naquele momento. E nessa fuga do Harry da biblioteca, da sessão reservada, quando ele passa pelo professor Quirrell com o professor Snape, no que ele foge, ele entra na sala onde tá o espelho de Orgeset. Eu não sei falar essa palavra. Que é o momento em que ele encontra esse espelho, ele mostra pra você tudo o que você mais sonha, os seus desejos mais profundos. E nesse momento a gente vê que o desejo mais profundo do Harry são os pais dele, encontrar os pais dele, estar com os pais dele. E nesse momento ele já fica, nossa, tem alguma coisa aqui nesse espelho, ele tá mostrando alguma coisa cara, ele tá mostrando os meus pais. E aí ele já vai na sala como da Grifinória, já vai lá no quarto dele, já acorda o Rony, chama o Rony pra ver também, porque olha, tem esse espelho aqui que tá mostrando os meus pais, eu nunca convivi com os meus pais, nunca vivi com eles, e esse espelho tá me mostrando eles, eu tô tendo a oportunidade de estar com eles, pelo menos nesse espelho. É muito interessante essas cenas. Estou segurando a taça de voleibol. E puxa vida, Harry! Sou o capitão do time de... E a gente vê que o grande sonho do Rony é ser capitão do time de quadribol, é ser bonito, é ter poder, né? Ser aquela pessoa especial, ter algo de interessante, algo de especial, algo de além. Porque ele tem muitos irmãos, ele nunca se destaca, ele nunca é o destaque na aula, ele nunca é o destaque em quadribol, ele nunca é o destaque na família, ele nunca é o destaque. Ele quer, os grandes sonhos dele é ser o destaque em alguma coisa. E eu acho muito interessante a existência desse espelho. Você imaginar que tem algo que mostra pra você o que é o seu desejo mais profundo, que é a coisa que você mais quer no mundo. Porque às vezes eu acho que a gente fica meio perdido, o que a gente realmente quer, onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar, quais são os nossos sonhos, quais são os nossos objetivos. Às vezes eu acho que a gente fica meio na dúvida do o que a gente realmente quer. E eu acho que esse espelho, ele seria interessante pra gente ver na nossa vida o que é mais importante, o que é profundamente o nosso desejo. Eu acho muito interessante essa analogia, fazer essa analogia para a nossa vida desse espelho, do uso desse espelho, o que esse espelho pode fazer. É muito interessante. Imagine que a essa altura já sabe o que ele faz. Deixe-me lhe dar uma pista. O homem mais feliz do mundo iria olhar para o espelho e veria a si próprio. Ele nos mostra. E aí, Dumbledore fala que ele mostra os nossos desejos mais profundos e desesperados. Não é só o que eu quero, tipo, eu não quero só uma caixa de bombom, uma caixa de, sei lá, qualquer coisa. Não é um desejo desse mais material, mais mundano. É o seu desejo mais desesperado, o âmago da questão, o mais profundo que tem no seu ser, é isso que ele te mostra. E Dumbledore fala nesse momento uma frase que me influenciou muito durante alguns momentos na minha vida, que eu passei por algumas situações em que eu preferia estar sonhando a viver a realidade.
E Dumbledore fala com ele que não é... Nessa cena, Dumbledore fala com ele que não vale a pena viver sonhando e se esquecer de viver. Em muitos momentos da minha vida eu preferia viver sonhando e esquecia propositalmente de viver, porque eram momentos que não valiam a pena estar acordada, vendo a realidade do jeito que ela era. Então, assim, e essa fala dele sempre vinha na minha cabeça nesses momentos. E toda vez eu não concordava com Dumbledore. Não, eu prefiro ficar sonhando, prefiro viver essa loucura minha, viver sonhando e esquecer de viver. E hoje eu entendo o que ele fala, entendo que realmente não é legal viver só sonhando e esquecer de viver. Hoje faz sentido. Essa cena é muito boa. Mostra, né, que o Neville sofreu uma brincadeirinha, um bullying lá do Draco, que ele vem com as pernas coladas, né? E aí o Rony fala com ele que ele tem que aprender a enfrentar as pessoas e o colega quer tacar um feitiço nele pra poder resolver. E ele fala com ele, não, do jeito que você é azarado, porque ele sempre taca fogo em tudo, né? Do jeito que ele é azarado, ele vai acabar tacando fogo no Neville também. E aí ele brinca aqui, né? Vocês não perceberam, minhas sobrancelhas já cresceram novamente, porque toda vez que ele taca fogo, ele queima a sobrancelha. E aí na hora que ele vira, a gente vê que o cabelo dele ainda tá chamuscado, ainda tá queimado, uma parte tá sem cabelo ainda. Eu acho essa parte muito interessante. E aí a Hermione descobre, né, o que é a Pedra Filosofal, que ela vê que o Nicolau Flamel é o único que pode fazer a pedra, que ela tem o elixir da vida que torna a pessoa imortal. E ele tem 665 anos, e já tá fazendo, comemorando 665 aniversário. Não sei como é que fala isso. Desculpa, sem querer ser grosso, mas não... E aí os meninos descobrem, né, da Pedra Filosofal e vão pra cabana do Hagrid. Como eu falei em outro vídeo, eu adoro a cabana do Hagrid, porque ela é o lugar de aconchego dos meninos, é o lugar que sempre que eles estão precisando esclarecer uma dúvida, resolver um problema, eles estão com medo de algo, eles estão com qualquer coisa, eles vão pra cabana do Hagrid e lá eles resolvem o problema deles. E aí o Hagrid, ele já começa de novo, sem querer, contando sobre o fofo, contando como que faz pra acalmar o fofo, que só ele sabe acalmar o fofo. E aí aparece a cena em que ele ganha o ovo do dragão, e o dragãozinho bonitinho que solta fogo, queima a barba dele, é muito bonitinho. E aí a gente vê que o Carlinhos, o irmão do Rony, ele trabalha com dragões, e aí esse é um dragão norueguês, é bonitinho demais. E aí o Malfoy, como sempre, tentando avacalhar tudo, entrega pra professora McGonagall que os meninos estavam fora da cama, estavam na cabana do Hagrid, porque ele segue os meninos e vê eles na cabana do Hagrid. E aí ela é justa. Beleza, os três estavam fora da cama, não podiam estar depois da hora, né, que é determinada. Mas o Malfoy também estava fora da cama, então ela dá a punição para todos os quatro. Isso é muito... Ela é honesta. Beleza, você é dedo duro? Tá, valeu que você me contou, mas você também estava fora da cama. E aí a gente vê que o Hagrid, ele realmente tem um coração muito bom, né? Ele dá o nome pro dragão de Norberto e ele fica todo triste porque Dumbledore manda o Norberto pra Romênia para viver numa colônia de dragões, né? Para conviver com os seus, como diz a Hermione. Mas ainda assim ele fica sentido, porque vai que o Norberto não se adapta aos coleguinhas dele, não se adapta a viver lá, tadinho dele. Ele fica todo triste. E a punição que a McGonagall dá para eles, para os quatro, quando eles, né, são pegos fora da cama, é ir para a Floresta Proibida. Floresta Proibida. Porque ela é proibida, mas ainda assim no primeiro livro eles vão para lá com o Hagrid. Eles
podem entrar porque eles estão acompanhados do Hagrid, que é o guardião das chaves do castelo, o guarda-caças do castelo. Então eles estão protegidos com o Hagrid. E aí é nesse momento que a gente vê uma cena interessante, interessante e triste, né, obviamente, porque eles estão procurando um unicórnio que foi ferido. E o sangue do unicórnio, ele dá poder para quem o bebe, mas ainda assim deixa essa pessoa com uma condição de subvida, subhumana. Ele não é uma vida real que essa pessoa tem quando ela bebe o sangue do unicórnio. E o que eles estão lá na floresta para fazer é procurar esse unicórnio que está ferido. E aí o Harry encontra pela primeira vez, assim, nesse contexto dele já estar adulto, um jovenzinho na escola, é a primeira vez que ele encontra com o Voldemort. Que o Voldemort tá na cabeça do Quirrell, e aí o Quirrell tá bebendo o sangue do unicórnio para dar essa vida, dar essa condição de existência pro Voldemort, que tá, né, sugando a energia dele. E aí ele encontra o Quirrell bebendo o sangue do unicórnio. E também a gente viu no começo da história, quando o Harry tá lá no salão principal, em Hogwarts, jantando, ele sente uma dor apontada na cicatriz, porque o Quirrell tá com o Voldemort no corpo, né? Tá ali possuído pelo Voldemort. E aí o Quirrell tá virado de costas e o Voldemort é o Voldemort que tá vendo o Harry sentado lá no banco. Então, tipo, o Harry tem um primeiro contato, mas sem entender que era o Voldemort que estava ali no corpo do Quirrell, ele tem o primeiro contato e a cicatriz dele já arde naquele momento. E aí, quando o Harry encontra ele de novo, o Quirrell sugando o sangue do unicórnio, ele sente de novo a pontada, porque é o Voldemort, é o contato que ele tá tendo com o Voldemort através do corpo do Quirrell. E aí, como eles já descobriram sobre a Pedra Filosofal, Harry entende que é muito estranho que tudo que o Hagrid sempre quis fosse um dragão e aparece misteriosamente alguém com esse dragão, com um ovo de dragão, e entrega para ele, dá para ele justamente aquilo que ele mais sonhava. E aí ele percebe que essa pessoa estava interessada em algo. E o Hagrid confirma para ele estava interessado no Fofo, que é o cão de 3 cabeças. E aí pronto, o Hagrid entrega de uma vez, sem querer, que a forma de acalmar o Fofo é tocando uma música. E nesse momento a gente vê ele tocando na flauta a música tema, né, dos filmes de Harry Potter, aquela música linda, maravilhosa. Muito interessante. E aí o Harry, até nesse momento, ele ainda acredita que a pessoa que tá tentando fazer isso tudo é o Snape. É o Snape que tá tentando pegar a Pedra Filosofal para poder entregar pro Voldemort voltar à vida. E ele tenta avisar a professora McGonagall que tem alguma coisa errada, que ele sabe da Pedra Filosofal. E nesse momento ela fica espantada. Como assim vocês sabem sobre isso? Não era para vocês saberem, né? Vocês são alunos normais, não era para vocês saberem sobre esse tipo de coisa. Ele tenta avisar, mas ela já alerta para ele que não vai adiantar, porque o Dumbledore não tá no castelo. Ele recebeu uma coruja informando para ele ir pro ministério, então ele não tá ali. Então o que eles decidem? Eles, alunos do primeiro ano, eles decidem descer até onde está a Pedra Filosofal e para tentar salvar a pedra para o Voldemort, o grande mal, não pegar a pedra. Então você vê que a gente já vê aí que Harry tá predestinado a enfrentar esse grande mal e ele não vai fugir dessa missão dele, ele não vai desistir dessa missão, não há nada que faça ele desistir dessa missão, que mesmo ele estando no primeiro ano, não tendo ainda conhecimento suficiente para enfrentar Voldemort, não tendo uma habilidade especial dentro da magia para enfrentar Voldemort, ainda assim ele decide proteger o castelo, decide proteger a pedra, não entregando para ele algo que ele vai dar a ele vida,
E ele vai e tenta defender, tenta fazer isso tudo, mesmo não tendo todas as habilidades, porque ele sabe, ele tem coragem e ele sabe que alguém precisa fazer isso. E como o Dumbledore não tá ali no momento para fazer, então ele vai e faz. E ele desce lá com o Rony e Hermione. E ele tem vários desafios que eles passam até chegar lá na câmara onde está a Pedra Filosofal. Mas no filme são mostrados os 3 principais, né? Que é a habilidade da Hermione, a habilidade do Rony e a habilidade do Harry. E nessa cena que eles tentam descer, é uma coisa que eu acho meio estranho, porque o fofo baba no Rony, e ainda assim o Rony tá vendo que tem uma coisa estranha nele ali, e ele vai lá e encosta e pega aquela baba. Gente, você tá vendo que tem uma meleca caindo em você, você vai lá e pega. Eu fico olhando aquela meleca, eu acho muito engraçada a postura do Rony diante da meleca do fofo. E a gente vê que mostra a habilidade da Hermione quando ela lembra do que ela estudou na aula de herbologia, ela lembra o que ela tem que fazer ali naquele momento e mostra a habilidade dela, que ela tem que ficar calma, que essa coisa, esse bicho que tá ali, se não relaxa, quanto mais estressado que a pessoa fica, mais ele vai apertando aqueles tentáculos, aqueles pedaços dele, vai apertando a pessoa. E ela fala com ele, você tem que ficar calmo, você tem que relaxar, Rony. O Rony estressado, o Rony estressadão. E ela tenta lembrar o que ela viu na aula de herbologia, que o visgo do diabo, ele não gosta de luz, então ela joga a luz, eles não gostam de sol, e tanto que ele fica num lugar escondido, porque ele não gosta de claridade, ele não gosta de sol. Então ela tá com o feitiço pra ele ir murchando e soltar o Rony. E o Harry ainda dá aquela tirada. Ufa, que bom que não houve pânico. Não, pânico nenhum. E na próxima câmera a gente já vê que é a habilidade do Harry, que tem a vassoura e as chaves que ficam voando naquele ambiente. E as chaves têm asas, então elas estão ali voando e a pessoa tem que pegar a chave que abre a porta para passar para o próximo nível. E a gente vê que essa aí já é a habilidade para testar a habilidade do Harry. Porque, né, o Harry tem essa habilidade do apanhador. Então ele identifica, tem aquela borboleta-chave diferente com a asa quebrada. Eles já fazem essa... Bom, é aquela... Então o Harry já pesca, né, que tem alguma coisa que tá muito fácil. É só pegar a vassoura e ir atrás da borboleta-chave. Então não é tão simples assim. E ele vê, na hora que ele toca na vassoura... Pronto, elas já começam a correr atrás dele, a voar atrás dele, a se bagunçarem. E ele tem que, naquela bagunça, achar a chave que vai abrir a porta para eles passarem para o próximo nível. E essa é a habilidade dele, né? De apanhador do quadribol. E aí a gente vê que a próxima habilidade é a habilidade do Rony, porque é a habilidade do jogo do xadrez de bruxa, só que é o xadrez em tamanho real. E o Rony ainda fala pra ele, Harry, eu sei que você é a pessoa que tem que ir até o final. Eu sei que você é o bruxo que tem que entrar lá na câmara onde é que tá a pedra, pra proteger a pedra. Eu sei que é você esse bruxo. E aí o Harry, ele tenta ainda, né, mas porque eu e tal. Mas a gente vê, o Harry, eles fazem esse jogo, o Rony se sacrifica, porque ele sabe que na peça final ele é o checkmate, então a peça vai vir e golpear a peça de xadrez onde ele tá, então vai golpear ele e ele, né, seria o checkmate, ele ia se machucar, ele já sabia, e o Rony sabia disso. E o Rony sabia que tinha que se sacrificar para que o Harry permanecesse nessa busca pela pedra, nessa busca da defesa pela pedra, da defesa, né, de Hogwarts, da pedra e coisa e tal. E aí no final que acaba o jogo do jogo do xadrez de bruxo, a Hermione ainda fala com o Harry, você é um grande mago.
ele é muito humilde e ele ainda fala com ela, não, você é que é uma grande bruxa, você sabe mais do que eu, você é mais incrível que eu. E ela até fala, ela também é humilde, ela fala, não, isso são livros, isso é muito estudo. Você tem esse algo especial, porque o Harry, como eu falei no primeiro vídeo, eu fiz o primeiro vídeo sobre o Câmara Secreta, eu comecei nessa ordem inversa, mas é a ordem dos meus preferidos. E eu falei, né, é porque às vezes ele não percebe que ele tem essa coragem, ele não se sente corajoso, ele não sente que ele é capaz, ele não sente que ele é isso tudo que esperam dele, mas ele é. E é isso que eu acho bonito nele. Ele não tem essa arrogância, essa coisa de querer mostrar, de querer mostrar que é melhor do que alguém. Ele quer se mostrar no sentido de ele querer ver nele mesmo tudo isso que as pessoas dizem que ele é. Ele é tão humilde, ele é tão simples, que ele não percebe que ele tem toda essa qualidade, que é a coragem de enfrentar, de correr atrás, de defender os seus ideais, de defender Hogwarts, de defender o bem, de defender a bruxaria boa, de defender seus amigos. E ele não percebe que isso é a grande habilidade, essa é a grande habilidade dele, que esse é o grande diferencial dele, é o que torna ele o Harry, só Harry, mas é o Harry legal, é o Harry bom, é o Harry que todo mundo quer ver, é o Harry que sabe que a gente pode contar com ele, que ele vai estar ali, que ele vai, mesmo que ele não saiba no momento o que fazer, ele vai ainda assim tentar tudo que ele puder para poder defender, para poder ajudar, para poder fazer a parte dele. E isso é o Harry, esse é só Harry. E quando ele desce lá, e aí ele descobre a verdade, né, que é o professor Quirrell, que não era o professor Snape. Ele ainda pergunta, nossa, mas o feitiço... Aí o Quirrell ainda fala com ele que ele que estava tentando azarar a vassoura, ele que estava tentando jogar o feitiço para atrapalhar o Harry. E o Snape, na verdade, estava só tentando defender o Harry. E lá pra frente a gente descobre por que o Snape tinha tanto interesse em defender o Harry, em cuidar do Harry, né? E aí a gente vê que Dumbledore tirou o espelho de Orgeset de dentro daquela sala que ele tava lá no começo, na metade do filme, né? A gente vê que ele tira aquele espelho de lá e leva pro lugar onde tá a Pedra Filosofal e coloca a pedra dentro do espelho e coloca um feitiço que só quem teria a intenção de... a única pessoa que poderia tirar a pedra de dentro do espelho é a pessoa que não teria o interesse de usá-la, né? Como o Quirrell tinha interesse de usá-la para conseguir mais vida, para conseguir ressuscitar o Voldemort, o Harry não tinha interesse nenhum em usar a pedra. Ele só tinha interesse mesmo de olhar para a pedra e saber onde é que a pedra tá, o que está acontecendo. Ele não queria usar a pedra para nada. E aí a gente vê por que o professor Quirrell não conseguiu encostar no Harry. Porque o professor Quirrell estava com Voldemort nele. E o Voldemort era o grande mal, puro mal. E esse ser tentou destruir o Harry. E a Lilian, quando ela se sacrifica para salvar o Harry, ela deixa nele essa marca de proteção, essa marca de amor. Então, são dois opostos. Então o Quirrell, por estar com o Voldemort, ele não consegue encostar no Voldemort, no Harry. E quando ele encosta no Harry, o Harry encosta nele, ele se desfaz, porque ele se despedaça, ele não consegue encostar essa divergência do mal com o bem, ele não consegue encostar, então ele destrói Quirrell e o Voldemort naquele momento, só com um toque. Partida de xadrez que 50 pontos. Ao senhor Harry Potter. 60 pontos.
mais coragem para enfrentar os amigos. E aí a gente vê que Dumbledore vira o jogo e dá a Taça das Casas pra Grifinória, porque ele pontua as atitudes que os 4 tiveram no decorrer da história para defender a pedra. Ele pontua todos eles. Ele dá 50 pontos para Hermione, 50 pontos para o Rony, 60 pontos para o Harry e mais 100 pontos para o Neville, porque Neville teve coragem de enfrentar os amigos, porque enfrentar os inimigos já é difícil, imagina enfrentar os amigos. E aí é a reviravolta na história, porque até então a Sonserina estava ganhando a Taça das Casas e Dumbledore dando esses pontos, dando essa pontuação para a galera da Grifinória, eles passam na frente e ganham a taça. E você vê que aí, como ele fala, né? Era um assunto que era segredo, então, obviamente, todo mundo já sabia. Então, ele só pontuou, só deu a eles esse ponto que era merecido pelas habilidades que eles exerceram, pela coragem que eles tiveram e defenderam o bem, defenderam a pedra e defenderam o bem, que se não fosse a defesa deles, se não fossem eles terem feito isso, Voldemort tinha retornado. Então, ele só beneficiou, deu esse presente a eles porque, né, era merecido. Não mais. Mas tu indo pra casa. Não mesmo. Então, nesse momento, a gente vê que Hogwarts, que Harry não tá sozinho, né? Ele não tá indo pra casa, ele já está em casa. Hogwarts é a verdadeira casa dele e ele não tá sozinho. Todo mundo nesse momento, todo mundo que leu as histórias, que assistiu os filmes, que gosta de Harry Potter, que gosta da história, também se sente nesse lugar como ele, que a gente não estaria indo para nossa casa verdadeira. Nossa casa verdadeira seria Hogwarts, né? Quem não sonha em estudar em Hogwarts, na melhor escola de magia e bruxaria. Então, é isso aí. E eu fico por aqui também. Eu vou agora fazer os vídeos dos outros filmes na sequência, né? 4, 5, 6, os 2 sets, o 7.1, 7.2. Então, curte, compartilha, se inscreva, né? A galera já sabe. E é isso daí. Até a próxima. Tchau.